enorme alegria que apresentamos o primeiro programa da CUT RJ na TV Petroleira. O objetivo é trazer para cada edição do programa temas relevantes para o mundo do trabalho. O programa CUT na TV será mais uma ferramenta da luta pela democracia nas comunicações do nosso país. E para esse programa de estreia, contamos com a participação de Edson Munhoz, que é secretário de comunicação da CUT RJ. E no segundo bloco do programa, vamos conversar com Orlando Guilhom, que é representante da Associação das Rádios Públicas e um dos coordenadores da Fale Rio. Olá, Munhoz. Tudo bom? Boa noite. Gostaria de saber, começar esse programa falando dos seus desafios na Secretaria de Comunicação da CUT. A gente começou com um projeto grandioso. Eu até tive assim conversando com o pessoal da imprensa da CUT, da comunicação, e a gente criou um projeto megalomaníaco, na verdade, de fazer da CUT uma grande ferramenta de divulgação do sindicalismo, uma grande ferramenta de luta pela democracia e buscar a hegemonia da comunicação sindical. Nosso projeto é um projeto grandioso que visa inserir a CUT em todas as mídias, na internet, TV, rádio, mídia impressa, rádio comunitária. O que a gente puder estar fazendo e colocando o nome da CUT para divulgação e para defender as ideias e o interesse do trabalhador, a gente vai estar junto. E nesse contexto de por exemplo, comunicação sindical, você acha que está se modernizando ou o que falta? A verdade é que as centrais sindicais ainda não tomaram consciência da importância que é essa ferramenta que é a comunicação. Hoje em dia, a comunicação, principalmente depois da internet, que a possibilidade nossa de quebrar a hegemonia da mídia tradicional, das TVs, dos jornais é muito grande. Então a gente tem entendido que a questão da CUT disputar essa hegemonia é fundamental, porque existe um plano, um projeto nacional da CUT de transformar a divulgação sindical, de transformar todo esse mecanismo que a gente tem, midiático, numa grande ferramenta do trabalhador. A ideia é que a CUT possa fazer e confirmar a sua posição como hegemônica na comunicação sindical e, quem sabe, até no futuro disputar com as grandes redes de comunicação. É claro. E sobre as rádios comunitárias, existe algum projeto para TV e rádio comunitária de levar programa, levar conteúdo dos sindicatos para... O que a gente tem, na verdade, é uma parceria com a própria APN aqui, né? A gente tem divulgação em várias rádios comunitárias, em várias TV comunitárias. A gente criou, na verdade, uma rede pequena, mas com 26, 27 emissoras de TV que repetem os programas nossos. A gente grava aqui e repassa para esses companheiros. E em rádio comunitária a mesma coisa. A rádio comunitária tem um problema sério, que é a criminalização do movimento de rádio comunitária, né? Então a gente tem volta e meia uma rádio que funciona hoje, amanhã está apreendido o transmissor, está o diretor com ameaça de prisão, mas a gente sabe que é importante manter essa disputa e que essa luta para descriminalizar a rádio, inclusive a gente tem até já fora do Brasil, na própria ONU, uma denúncia quanto à tentativa de criminalizar e prender. A ideia é essa, prender realmente o pessoal de rádio comunitária. A gente tem uma denúncia para garantir o funcionamento de rádio e TV comunitária, e a gente não usa só isso, a gente também aproveita os pequenos jornais, pequenas revistas comunitárias, que a gente encontra isso na padaria perto da sua casa, no açougue, na banca de jornal, e a gente faz dessa mídia comunitária a nossa preferencial, porque você consegue fazer um projeto de divulgação de 2 meses com o valor praticamente de uma postagem em um grande jornal ou de poucos segundos na televisão. E funciona porque esse jornal é passado de mão em mão, essa rádio é ouvida nas comunidades de acordo com a possibilidade, até porque a gente tem um potencial muito pequeno de transmissão, os transmissores são de pequena potência, mas transmite no entorno, e a web rádio e a web TV, essa sim está se tornando uma ferramenta fundamental, porque a gente percebe que a divulgação, os acessos aos programas
da rede de comunicação é muito grande. Sem contar que a CUT tem a TV CUT, que é uma televisão normal, de transmissão aberta, e a ideia é que assim que a gente possa estar dentro desse processo novo que são os canais de cidadania, que a gente possa estar, que vai transmitir também no sinal aberto, possa em cada cidade onde haja um canal da cidadania, a CUT e os sindicatos estarem juntos, criando e fazendo nesses locais programação regional, fortalecendo a cultura local e fortalecendo o interesse do trabalhador. Isso é muito bom. Agora, tem sindicatos como o Sindipetra RJ, dos bancários, que, é claro, fazem um trabalho de comunicação, né, um pouco mais avançado, já está caminhando. Agora, tem sindicatos menores que, né, não conseguem ainda trabalhar na internet, ainda não tem boletins impressos. De que forma a CUT pretende articular para que todos os sindicatos que ela representa possam também fazer comunicação? Na verdade, esse nosso plano estadual está em cima de um planejamento nacional. O planejamento nacional é de dar aos sindicatos CUTistas a condição de trabalhar com as novas mídias, com as novas ferramentas midiáticas, mas não abandonando as antigas. O que a gente percebe não é muito em função do tamanho do sindicato, não. É muito em função do que a direção entende como comunicação, da importância que essa direção dá no processo de comunicação. Então, muitas vezes, sindicatos menores têm jornais melhores, têm uma imprensa melhor, têm na internet sites e blogs de melhor qualidade, e alguns sindicatos maiores, com maior capacidade financeira e política, ainda não entenderam a importância disso. É fundamental que essa direção desses sindicatos participem, e para isso a gente até vai estar fazendo agora, no mês que vem, um seminário em São Paulo de todas as CUT estaduais, para que a gente possa levar esse pessoal mais para perto. Sobre comunicação? Sim, sobre comunicação, aos secretários de comunicação, aos jornalistas. A gente vai estar 3 dias em São Paulo discutindo comunicação sindical, e a gente queria muito que os sindicatos participassem e as CUTs estaduais de acordo com a sua capacidade, mas que entendessem que essa mudança que a gente precisa fazer no movimento sindical vai ser muito importante nessa mudança, a utilização das novas mídias, a mudança do interesse desse sindicato com a transmissão do que ele faz, de suas atividades, né? Tem sindicato que já transmite diretamente por SMS, boletim de assembleia. Tem sindicato que os diretores já conseguem ir direto para a categoria, acessando o site, ou colocando no Twitter, ou mesmo na próprio blog, informações novas. Esse mundo todo que se abre dessas novas mídias trazem para a gente uma possibilidade muito grande de furar o bloqueio dessa mídia tradicional. E por isso é que a gente quer que nesse nosso seminário em São Paulo, que a gente possa ter o máximo de sindicato, o máximo de diretores dessa área, para que a gente possa realmente implementar uma política nacional da CUT de comunicação. Ótimo. Sobre as grandes mídias, na sua avaliação, de que forma afeta a vida da classe trabalhadora? A gente sabe que ainda a televisão tem diminuído um pouco em função da internet, principalmente para os mais jovens, que já não tem aquela tradição tão grande de TV, né? Porque a televisão tem uma questão fundamental, que hoje em dia ela está na sala de praticamente todo brasileiro, né? Todo mundo tem uma televisão em casa. São raros os lares que você não... E a maioria dos lares você tem 3, 4 televisões. Televisão no quarto, na sala, na cozinha. Tem dona de casa que trabalha com a televisão ligada. E mesma coisa na sala, se conversa, no quarto. Mas a televisão perdeu um pouco da força com a internet, com as novas mídias. E a televisão perdeu principalmente um pouco dessa força pela perda de credibilidade. O direcionamento, o interesse político das famílias que dirigem essas grandes mídias, que aí inclui não só o monopólio da televisão, do rádio, mas o oligopólio, que é a propriedade cruzada desses meios de comunicação, tem sido, de uma forma assim muito evidente, tem sido
marcado como se fosse dirigido e é feito essa comunicação em cima de uma política praticamente partidária. Hoje, as grandes mídias no Brasil, as grandes empresas de comunicação, são braços dos partidos, principalmente da direita. Eles reproduzem o discurso contra aquele que quer socializar, aquele que quer colocar a sociedade em melhores condições de conhecimento e cultural e econômico. A mídia representa o interesse da grande corporação. E como a gente pode mudar isso? Qual o papel da CUT, dos movimentos sociais? O papel da CUT é de implementar, como eu disse, a comunicação alternativa e de buscar, através de novas legislações, inclusive dando direito, como eu disse, ao canal da cidadania, a TV aberta, e onde não tem a TV comunitária ainda, que ela possa estar dentro das TVs comunitárias, na direção, trazendo o interesse dos sindicatos filiados, trazendo o interesse do trabalhador, e não tem por que a gente estar fora disso. É uma disputa muito grande, a CUT tem muito que avançar, o jornal impresso ainda é muito forte, os jornais da CUT têm que ser da melhor qualidade possível, dos sindicatos CUTistas, os programas de rádio, o que a gente puder fazer, porque hoje em dia a mídia pressupõe um número muito grande de formas de trabalhar, de formas de se comunicar. O que a CUT tem feito e pode fazer é avançar como se fosse uma empresa de comunicação, cujo interesse não é da grande família, do dono da empresa, mas é do trabalhador brasileiro, e essa luta se faz no dia a dia, disputando o espaço. Munhoz, nós fomos às ruas perguntar às pessoas sobre o marco regulatório, sobre o que eles achavam da comunicação no país, da televisão, de tudo. E foi uma grande dificuldade até mesmo achar as pessoas para falar sobre, sabe? O que você acha que as pessoas estão preparadas para esse debate? Olha só, a comunicação no Brasil ainda é um tabu, uma grande dificuldade de entendimento, porque as pessoas entendem comunicação como uma via única, delas receberem informações, não como hoje em dia acontece na internet, onde você tem interatividade. Então, se você recebe informações em mão única, você acaba tendo uma visão distorcida das coisas. E a televisão, principalmente a TV, insiste em colocar que você tentar fazer essa possibilidade de todo mundo falar, de todo mundo conhecer, quebra o direito dela de liberdade. Então a televisão, principalmente, e a hegemonia dessas grandes mídias, fazem ao povo o entendimento que eles representam a sua voz, que eles sabem o que estão falando, que eles encaminham as coisas de acordo com o interesse popular. Então existe um grande desânimo, um grande desinteresse das pessoas. Mas isso tem mudado, já foi muito pior. A gente até a Confecom, a primeira Confecom, a gente tinha mais dificuldade com isso. Hoje a gente já encontra, em alguns casos na rua, pessoas que estão conscientes disso, e a tendência desse movimento é aumentar com certeza. E agora nós vamos mostrar o vídeo que nós fizemos na rua, perguntando a opinião das pessoas sobre comunicação. Não, na minha opinião, eu acho que as maiores, as reportagens que a gente escuta normalmente, são tudo reportagens compradas, inclusive do próprio governo, que vem falar que o país está tudo bom, tudo a mil maravilha, e realmente não está. Essa é a minha opinião. E muitas outras coisas que acontecem que a gente vê que realmente não é verdade. Não me passa segurança o que os meios de comunicação me passam ultimamente. Não me passa segurança. E você já ouviu falar sobre marco regulatório nas comunicações? Já ouvi falar já. Eu acho importante isso daí. Eu acho importante mesmo. Inclusive, alguns países já estão adotando essa medida. A minha opinião é como se fosse assim, um computador, entendeu? Por quê? Porque você, sabendo usar, ela é de bom proveito, na minha opinião. Existe não só canais abertos, como fechados. Então você tem que saber o que você vai ver para tirar proveito daquilo tudo que você quer. Só isso. Você acha que é confiável o jornalismo? Nem sempre. Algum é confiável e outros comentários não.
Nem tudo a gente deve se deixar levar por televisão, no telejornal. Nem tudo. Algumas coisas sim, algumas coisas não. Eu acho que ainda tem que mudar muita coisa ainda, em matéria de jornalismo, em matéria de notícia. Tem muitas notícias ainda que vêm ainda meio, como para dizer para você, na língua popular, meio furado. Você acha que tem algum tipo de manipulação das emissoras? Sim. Acredito que sim. O senhor já ouviu falar em marco regulatório nas comunicações? Não, ainda não. Ok, muito obrigada pela sua participação. E no próximo bloco nós vamos continuar o debate sobre comunicação com Orlando Guilhom. Está errada, não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Olá, estamos de volta com o programa da CUT Rio. E para continuar o debate sobre comunicação, convidamos Orlando Guilhom, que também é coordenador da Fale Rio. Obrigada pela sua participação, Guilhom. Prazer é meu. E vamos começar falando sobre a legislação, que é de 62 e tem 50 anos, né? Como isso afeta a sociedade? Então, no caso brasileiro, a nossa legislação, além de ser muito arcaica, ela completou no passado 50 anos de vida, ela é absolutamente anacrônica, porque ela é composta de um conjunto de pequenas leis que não conversam entre si. Para agravar um pouco esse quadro também, você tem o fato de que a nossa Constituição de 88 aprovou lá um capítulo inteiro, são cerca de 5 itens, 25 pedaços do capítulo referente à comunicação, dos capítulos 220 a 224, são 5 capítulos, e esses capítulos eles até hoje não foram regulamentados. Então é como se você tivesse uma lei geral no país que no tocante à questão da comunicação, ela não disse ainda ao que veio, apesar de já ter passado bastante tempo. Isso significa que o Brasil, mais do que nunca, precisa de uma nova legislação no campo da comunicação. A gente costuma chamar isso de um novo marco regulatório para a comunicação no país. E qual o panorama geral da luta pela democratização da comunicação? Olha, essa questão da comunicação, que sempre foi um tema muito marginal, sempre foi um tema para entendidos, especialistas, estudiosos, jornalistas e tal, ele ganhou nos últimos anos uma dimensão, ele está efetivamente, não se pode negar que ele está na pauta da discussão política do país, ele está na agenda política do país. O fato mais importante foi a realização da primeira Confecom, já no finalzinho de 2009, em dezembro de 2009, ainda sob o governo Lula, quando a sociedade brasileira, pela primeira vez, né, depois de muitos anos a reivindicação para que houvesse essa conferência, realizou essa primeira conferência juntando entes governamentais, sociedade civil não empresarial, empresários, e ali se conseguiu um grande debate, aprovaram-se mais de 600 e poucas propostas para mudar esse cenário da comunicação no Brasil. Agora, infelizmente, o outro lado dessa história é que pouca coisa andou de lá para cá, né? Já no governo Dilma, apesar de que o governo anterior deixou um anteprojeto de lei praticamente pronto, o ex-ministro Franklin Martins e a sua equipe, no governo Dilma, que já completou 2 anos, estamos no 3º ano do governo Dilma, essa discussão ela continuou sendo blindada, né? O atual Ministério das Comunicações anunciou 1, 2, 3, 4 vezes que faria uma consulta pública, que faria uma grande discussão sobre a necessidade dessa nova legislação, mas o que se percebe é uma posição muito defensiva do governo, um certo meio, um certo receio. Toda vez que se fala em regulamentar a mídia, aparece uma discussão sobre censura, como se regulamentação significasse censura, o que não é verdade, né? Os grandes países
desenvolvidos no mundo têm não só uma legislação avançada na área de comunicação, como tem órgãos reguladores para fiscalizar essa legislação. A gente não está nem muito longe, aqui mesmo na América Latina Você tem o exemplo da Argentina, você tem o exemplo do Uruguai, que está aprovando uma lei importante na área de rádio comunitária, você tem outros países como Bolívia, Equador, que têm discutido isso também intensivamente. Infelizmente, o Brasil é a vanguarda do atraso nesse sentido, né? Mesmo recentemente, você tem um relatório britânico que foi puxado e provocado pelo primeiro-ministro da Grã-Bretanha, que acabou resultando numa proposta de uma nova regulamentação ainda mais moderna no Reino Unido. Quer dizer, se até os europeus estão discutindo isso, por que o Brasil não pode, pelo menos, promover um grande debate público nacional, né, com toda a sociedade? Isso não quer dizer que essa nova legislação vai ser aprovada imediatamente, que isso é simples e que isso é uma questão de 1 ou 2 meses. A experiência da Argentina, por exemplo, entre o início do processo e a aprovação no Congresso Nacional argentino levou um pouquinho mais de 3 anos. Então, acho que no Brasil também será um processo difícil, tortuoso, de negociação, mas é preciso que ele comece, e o governo parece que não demonstra muito interesse em começar esse debate. Teve a iniciativa em 2009, como você mesmo falou, no governo Lula, e agora parece que o governo da Dilma não sinaliza, nem conversa sobre o tema. Como você avalia aí? Não, eu acho que há ali uma preocupação. Primeiro, eu acho que há, principalmente agora no período pré-eleitoral, isso é mais latente, uma preocupação de não ferir interesses corporativos, no caso do empresariado, né? Empresariado da área de comunicação, não só de radiodifusão, porque aí entra um outro ator político também muito importante, muito poderoso, que é o lado dos empresários da área das telecomunicações. São 2 lados do empresariado muito pesados no Brasil, muito corporativos, muito fechados ao debate público, né? Você vê aí, você vai no PROCON, nas listas de reclamação do PROCON, o top são sempre as teles, né? A população não está satisfeita com os serviços e o governo parece que fica pisando em ovos para negociar novas situações, a qualidade de serviço. Tem toda uma discussão paralela a essa questão do marco, a questão da banda larga, né? A presidente tem insistido muito que é preciso ter uma banda larga de qualidade, barata no país e tal, mas o que a gente observa é que o Plano Nacional de Banda Larga mal consegue sair do papel. O que a gente tem hoje no Brasil é uma banda estreita, de baixa qualidade e para poucos, que é o contrário do que o programa da banda larga se propõe. E no campo da discussão do marco regulatório, não se percebe. Agora, recentemente, o secretário executivo do Minicom, César Alvarez, deu uma declaração desastrosa, dizendo que, como nós estamos num período já pré-eleitoral, um ano pré-eleitoral, esse debate tem que ser adiado, não vai ser possível, como se debate e eleição fossem coisas contraditórias, né? Se eleição é a disputa de projetos políticos, nada mais justo que você acople um debate sobre uma coisa que é fundamental para a sociedade brasileira, para a radicalização e consolidação da nossa democracia, que é um debate sobre a questão da comunicação. O que isso tem de contraditório com o período pré-eleitoral? Ao meu ver, nenhum. Seria até interessante que nas eleições do ano que vem os respectivos candidatos a presidente, a governadores, ao Senado, a deputados federais, colocassem as suas diferentes visões sobre como deve ser a legislação brasileira nessa área. Verdade. E como levar esse debate para toda a sociedade? Porque nós mostramos no primeiro bloco, nós fomos à rua, né, e perguntamos às pessoas se elas sabiam que era um marco regulatório nas comunicações, o que era liberdade de expressão, e houve uma confusão, as pessoas não se sentem manipuladas, eu acho, sabe, a grande maioria. Como a gente pode, sei lá, uma iniciativa para levar para a sociedade essa... Então, a Fale Rio, que hoje é o comitê aqui no Rio de Janeiro que representa o FNDC, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, está coordenando desde agosto do ano passado uma campanha nacional que chama-se Para Expressar a Liberdade. Essa campanha tem várias iniciativas, abaixo-assinados, manifestos, revistas, folders, discussões, atos públicos, debates em universidades, mas mais recentemente nós decidimos que, já que o governo está tão tímido nesse debate, que nós vamos escrever, formatar e lançar publicamente um projeto de lei de iniciativa popular. O projeto de lei de iniciativa popular, ele está previsto na Constituição brasileira, é um tipo de mecanismo de procedimento onde os próprios cidadãos se organizam e garantem uma tramitação no Congresso Nacional de uma determinada lei que lhes interessa, sem ficar esperando necessariamente a negociação de bastidores que ocorre sempre entre os parlamentares e os partidos
envolvidos no Congresso Nacional. Um exemplo de sucesso dessa iniciativa foi, por exemplo, a Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa, que foi amplamente aplaudida no país inteiro, que combate a corrupção, ela surgiu de uma iniciativa de projeto popular. Nós queremos, a partir de final de abril, lançar esse projeto de lei de iniciativa popular, e isso vai facilitar muito essa questão que você perguntou, como ir às ruas e como traduzir numa linguagem popular o que significa essa discussão sobre uma nova legislação. Entendi. E que papel os movimentos sociais, sindicais, a CUT tem nessa luta? Olha, eu já fui também dirigente da CUT e me lembro uma discussão que atravessou uma década na Central Única dos Trabalhadores, que é o conceito do sindicato cidadão. Antigamente se pensava o sindicato como uma ferramenta de luta só corporativa da categoria, melhores salários, melhores condições de trabalho e tal. Já há algumas décadas do Brasil, com o próprio surgimento da Central Única dos Trabalhadores, se percebeu que os sindicatos podem e devem ser uma ferramenta de discussão da cidadania como um todo. Nesse sentido, a tarefa da CUT, dos seus sindicatos e dos demais movimentos sociais é exatamente poder popularizar essas temáticas que aparentemente parecem ser temáticas de um outro universo, temáticas mais áridas, mais difíceis, como por exemplo a do meio ambiente e tal. Hoje se discute muito a questão do meio ambiente na área sindical. Por que não discutir a comunicação? Por que não levar isso para dentro dos sindicatos, para dentro das categorias, para dentro das assembleias? Não tem que ser discutida apenas pelos profissionais da comunicação. Exatamente. A ideia é que toda a central sindical, não só a CUT, mas as outras também, possam levar essa discussão junto às suas categorias, usando suas estações de rádio, de televisão, seus sites, seus blogs, seus jornais, seus boletins informativos, dessa forma, traduzindo numa linguagem mais acessível, né? Outro dia, numa conversa, num seminário, alguém falou o marco regulatório das comunicações, alguém levantou lá na plateia, falou, não, o marco que eu conheço é o Marco Antônio, que é aquele menino ali. A gente, às vezes, usa, inclusive, uma linguagem que é difícil de compreender. É mais fácil você dizer, queremos uma nova legislação para a comunicação. E que legislação? Como traduzir isso? Como acabar com o monopólio, com o oligopólio? Como garantir o acesso ao direito à informação? Fazer um contraponto, né? A gente costuma falar mais todas as vozes, todas as cores, todas as ideias. É importante que isso aconteça não só nos canais de televisão e rádio, mas também na mídia impressa, na internet principalmente, que é um novo meio de comunicação super moderno e super revolucionário. E para terminar aqui, a Fale Rio, ela está aberta a toda a sociedade ou está restrita a grupos de comunicação apenas? Não, a Fale Rio ela já congrega mais de 100 entidades do movimento social, mais de 250 ativistas, militantes, dirigentes, representantes de entidades. Ela se reúne toda primeira segunda-feira do mês no auditório do Sindicato dos Jornalistas aqui do município do Rio de Janeiro. Então todo mundo é bem-vindo. Todo mundo é bem-vindo, porque esse tema é um tema, a gente costuma dizer que esse é um tema da cesta básica de cidadania, tão importante quanto terra, trabalho e liberdade. Faz parte de direitos humanos também. Exatamente. Bom, para encerrar o programa, né? Eu queria agradecer a oportunidade da CUT RJ, da TV Petroleira, enfim, de todos os nossos amigos, nossos combativos amigos da área sindical, pela oportunidade de trazer esse tema para o debate público, para a agenda política também dos sindicatos. Eu acho que é um passo fundamental que os outros movimentos sociais devem ousar também. Ok, obrigada pela sua participação mais uma vez e estamos juntos na luta pela democratização da comunicação. Eu que agradeço, Camila. Bom, o programa da CUT RJ fica por aqui e até o próximo.